paz do Senhor. Podem assentar? Pode ficar bem à vontade. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Conheci o pastor Neemias na igreja que nós frequentávamos, lá na Betel, e conheci ele principalmente no culto de libertação. E vejo que, graças a Deus, ele dá continuidade à obra, que isso aí já deve ter uns 4, 5 anos, mais ou menos, e graças a Deus ele nunca desistiu. E eu fico feliz por estar aqui. Amém. Porque, na verdade, tem pessoas que, quando são chamadas para ministrar, elas são chamadas e a pessoa sente na esperança de levar a palavra, só que a primeira coisa que ela vê são multidões, são pessoas, são públicos, né? E depois que passa esse desejo dela, ela vai para a segunda parte, que é a palavra, né? E de um tempo eu comecei a ser assim. Todas as vezes que me chamavam para ministrar, eu sempre imaginava cultos grandes, igrejas grandes, com muitas pessoas. E Deus me provava da maneira contrária, que todas as vezes que eu ia ministrar, eu acho que não davam 15 pessoas, não davam 10 pessoas. E um dia interroguei a Deus, falando: Deus, por que o Senhor nunca me dá uma multidão para pregar? Eu só estou pregando para cadeira, e cadeira nunca vai converter, né? E o Espírito Santo falou assim, simplesmente, que é um pouco das pessoas que estão lá. Na verdade, por mais que você diga apenas a uma pessoa, você está plantando e você não sabe o quanto você vai colher, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza que se eu estou pregando aqui para 5, 6, 7 pessoas, e uma dessa pessoa que ouvir essa mensagem de hoje posso plantar para dar 100, 200, 300 vidas, glória a Deus por isso. Aleluia. E graças a Deus eu posso ter a oportunidade de ser usado hoje. Amém? Graças a Deus, glória a Aleluia. Deus. Eu quero ler a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, todo mundo acho que não precisa nem abrir a Bíblia. Se eu perguntar qual que é o assunto, todos vão dizer aqui numa só voz que é o amor, né? Onde o pregador, o escritor fala que do que adianta eu falar a língua dos homens, do que adianta eu falar a língua dos anjos, do que adianta eu ter a maior de todas as profecias, de ter a maior de todas as revelações, de deixar meu corpo ser queimado, de morrer, de fazer tudo o que eu quero fazer. Se tudo que eu for fazer não tiver o amor, de que adiantaria algo, né? De fato não adiantaria coisa nenhuma, porque tudo é o amor, né? E em 1 Coríntios 13, 13 diz o seguinte, pelo que fala, calma, eu abri errado, desculpa, 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses é o amor. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Geralmente eu costumo orar quando eu leio a mensagem, vou pregar, mas a oração do pastor Neemias foi tão forte que eu vou até pular essa parte. Amém? Glória a Deus. Então tá, vamos lá. 1 Coríntios 13, no versículo 13, Paulo ele direciona aos coríntios, ou melhor, a nós que somos leitores da palavra, ele direciona o seguinte: eu entendo que é o seguinte, de tudo, nós lemos a palavra, lemos o Evangelho, praticarmos o Evangelho, viver no Evangelho, falar do Evangelho, amar o Evangelho. Se de tudo, de todas essas coisas nós fazemos e não entendermos nada, simplesmente fazemos algo mecânico, Paulo nos alerta que de todas essas coisas, 3 ele quer que possamos prestar atenção, que é a fé, a esperança e o amor. E de todas essas 3 coisas, o amor está acima de todas as coisas, né? Porque Paulo resume tudo em fé, esperança e amor, né? Sendo que ele escreveu, por exemplo, Paulo escreveu 13 cartas, o Novo Evangelho, o Novo Testamento é escrito por 27 livros diferentes, o Antigo por 39. E por que diante desses 66 livros, Paulo fala para que possamos ter fé, esperança e amor, né? Por que essas 3
coisas são basicamente um alicerce, são praticamente a base, o fundamento de uma vida cristã. Simples. Por quê? Porque eu vou separar um pouquinho. O que é fé? Né? Fé é algo, a Bíblia explica o que é fé. A fé é nada mais e nada menos que é o firme fundamento daquilo das coisas que se esperam, daquilo que não se vê, mas esperamos. Né? Hebreus 11:1, né? Ou seja, a firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia explica o que é fé. Né? E pela fé, já viram aquela frase que os fins são justificados pelos meios? Isso é fé. Vou explicar melhor. A fé, na verdade, ela é a ação justificada que vai gerar um fim. Por exemplo, pela fé eu obedeço, pela fé eu faço, pela fé eu escuto e pela fé eu recebo. Né? Abraão, pela fé, obedeceu. Abel, pela fé, ofereceu. Sara, pela fé, recebeu. Né? Ou seja, a fé, que é uma ação do meio, será justificado pelo fim. Bem? Bom, e o que isso quer dizer? Efésios 2:8 fala: olha, vós sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Né? Porque nós não somos salvos pela obra. O que eu entendo por isso? Que a fé, ela é algo que não vem de mim. A fé é um dom de Deus. E o que é um dom? O dom, na verdade, ele é um presente dado por Deus a nós. As pessoas dizem por aí que, olha, irmãos, vamos pedir fé a Deus. Olha, irmãos, vamos pedir fé que Deus vai dar fé. Mas, na verdade, o Novo Testamento não diz nada disso. A única menção que fala de que Deus pode nos dar fé em João 14, quando Filipe fala assim: Senhor, então nos dá fé para que possamos ver o Pai. E Jesus responde da seguinte maneira: se tiveres fé, ou seja, eu não vos dou fé, mas se tiveres uma fé do tamanho do grão de mostarda, podereis mover montanha. O que eu estou entendendo com isso? Que a fé, ela é um dom. É um dom como qualquer outro dom. O dom de língua, dom de visão, dom de profecia, dom de revelação. Ou seja, a fé, na verdade, é algo que eu me desenvolvo a partir do momento que eu tenho o doador do dom, que é o que? É o Espírito. Ou seja, eu tenho o Espírito, e o Espírito, que é o doador de todos os dons, ele dá a mim a oportunidade de ter todos os dons, e eu vou ser melhor naquilo que eu desenvolver. Então a fé é algo que eu desenvolvo, né? A fé não é algo que eu recebo, é algo que eu desenvolvo. É pela fé que nós somos provados. Ou seja, de prova em prova é que nós vamos transformar a nossa fé em fé, de fé em fé. Ou seja, Abraão, quando a Bíblia fala em Hebreus que Abraão nunca duvidou, é porque Abraão passou por certas provas ao ponto dele chegar e ter uma fé que jamais duvidara. Ora, uma vez eu estava conversando com a irmã, porque eu tenho que ter a fé de Abraão que nunca duvidou. Só que ela falou de uma maneira que ela não conseguia entender. Porque ao ler, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Deus diz: Abraão, tu terás um filho de Sara. A primeira coisa que Abraão faz, que está lá em, se não me engano, é Gênesis 15, ele começa a rir. E essa é uma risada de alguém que duvida. Mas como que Hebreus fala que Abraão nunca duvidou se Abraão ri? Né? Na verdade, quando a Bíblia diz em Hebreus que Abraão jamais duvidou, é o seguinte, que Abraão chegou sendo provado de prova em prova, ao ponto de chegar a uma fé que não duvida mais. Quando Abraão passou por todas essas provas, a prova do filho, a prova da terra, sai da tua tenda, da tua parentela, que te mostrarei um lugar que ainda não conhece. Ou seja, ele saiu pela fé, ainda não conhecendo. Saiu pela fé e talvez no meio do caminho tenha tido algumas perguntas, algumas dúvidas. Mas quando Deus fala assim: Abraão, agora sacrifica o teu filho, é nesse momento que todas as fés provadas de Abraão e desenvolvidas de Abraão se tornou uma fé que jamais duvidou. Glória então a Deus. A fé é algo que, se nós não ganhamos, nós desenvolvemos através de um dom que é dado através do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Esse é o primeiro alicerce. O segundo alicerce é a esperança. Só que o que é esperança? A Bíblia já não define nitidamente o que é esperança. Você pode procurar em todas as páginas, em todos os capítulos. Não há uma definição como a de fé, por exemplo, para a esperança.
Então eu começo a entender, só que porém, quando eu começo a procurar na Bíblia todas as palavras da esperança, a Bíblia também não deixa a desejar o significado dela. Ou o que eu quero dizer é, por mais que a Bíblia não dê um significado concreto, igual por exemplo de fé, ela não deixa a desejar se a gente quer saber o que é esperança. Né? O que é esperança? Esperança nada mais, nada menos é eu esperar, ou seja, esperança é uma atitude de esperar em algo que eu desejo, receber em algo que eu desejo. E o que é esperar? Esperar, na verdade, é uma palavra de expectativa. Expectativa é o que? É receber algo vindo de uma promessa ou de um direito. Né? Ou seja, quando Paulo fala assim, olha, tem esperança, ele está dizendo, olha, espere algo que foi prometido. É por isso que Jesus é a esperança da glória. Porque se eu leio Jesus é a esperança da glória, ou se eu leio Jesus é a expectativa da glória, ou se eu leio Jesus é a espera de uma promessa da glória, é todas as mesmas coisas. Por quê? Que esperança é um ato de esperar. Então Paulo está nos ensinando o seguinte, a primeira nós vamos desenvolver. O segundo, nós vamos ter uma atitude, que é desenvolver a fé, ter uma atitude de esperança. E a terceira coisa que ele coloca como o maior de todos os alicerces é o amor. Só que o amor é aqui é onde eu quero entrar. O amor não é algo que se desenvolve, o amor não é algo que se espera, o amor não é nada dessas coisas. Ao contrário dessas duas coisas, o amor ele é um fruto. Né? Fruto, Gálatas 5,16 afirma isso. Olha que os frutos do Espírito o primeiro é o amor. E o amor, por incrível que pareça, por mais que haja várias explicações para o amor, o engraçado é que o amor ele consegue se explicar a partir dele mesmo. Eu consigo explicar o amor através do amor. Eu consigo fazer o amor através do amor. Eu consigo falar do amor através do amor. Ou seja, o amor ele é algo independente. Ele é um fruto independente. Ao contrário dos outros frutos. Da alegria, da mansidão, do gozo, da benignidade, da bondade, do domínio próprio. Porque de todos esses frutos, ainda que eu faça com toda a excelência, ainda que eu seja uma pessoa que tenha super autocontrole, ainda que eu seja uma pessoa que tenha que seja uma benigna ao extremo, ainda que eu seja uma pessoa boa ao extremo, ainda que eu seja uma pessoa alegre ao ponto de sorrir para todas as dificuldades, ainda que eu tenha todos esses frutos, se eu não tiver o conhecimento do amor, todas essas coisas passam a ser um estado de espírito. E o que é um estado de espírito? É algo momentâneo. É algo que eu estou, ora eu não estou. Ora eu estou alegre, ora eu estou triste. Ora eu estou bom, ora eu estou mal. Então todas essas coisas passam a ser no estado do espírito. E deixa de ser aquilo que realmente é. Porque qual é a diferença do ser e o verbo estar? O verbo ser e o verbo estar. O verbo ser é aquilo que é. Ele não tem como acrescentar nem diminuir. Ele é. Por exemplo, Deus é. Deus é eterno. Deus não é muito, Deus não é pouco. Deus é. Vocês entendem? Aleluia. Que Deus é. Glória a Deus. É por isso que algumas coisas, se você for buscar a luz do hebraico, de alguns estudiosos hebraicos, tem muitas coisas no português que que na verdade não existe da escritura original. Por exemplo, ao princípio Deus criou os céus e a terra estava vazia e sem... ao princípio Deus criou os céus e a terra estava vazia e sem forma. Né? Porém, esse verbo porém ele vem do verbo ser, né? O verbo passado do ser. Só que esse porém é o seguinte, ele não existe no original. A terra é, na verdade o verbo estar ele existe, mas a terra não é vazia e sem forma. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra ser, o verbo ser, ele não é escrito porque o verbo ser ele vem para denominar Deus. Deus é eterno. Aleluia. Ou seja, aquilo que é fruto, ele tira a qualidade do ser, ou seja, uma pessoa é alegre, uma pessoa é boa, uma pessoa é mansa, uma pessoa é pacífica e passa a ser um verbo estar. O que é estar? Estar é algo momentâneo. O verbo estar ele vem de algo momentâneo, ou seja, eu estou, ora eu não estou. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou manso, uma hora eu estou bruto, uma hora eu estou triste. Ou seja, quando eu pego todos esses frutos e tiro a essência do amor, a essência do ser, passa a ser algo momentâneo. Glória a Deus. Então o que eu quero dizer com todas essas três coisas? Por que isso tem que ser um alicerce? Porque algo eu desenvolvo, algo eu tenho uma atitude, mas aquilo que eu sou, eu devo ser em amor. Aleluia. Por quê? Porque você pode dizer para mim, olha,
A Bíblia, quando ela fala de fruto, ela retrata em fruto, em todos os capítulos, versículos que se trata a palavra fruto, ela está dizendo que é algo palpável, físico e comestível, né? Saboroso, não no sentido de ser bom, mas no sentido de ter sabor. Por exemplo, fruta amarga, ela tem um sabor amargo. Um fruto doce, ele tem um sabor doce. Ou seja, tudo que a Bíblia fala em fruto, ele fala de algo comestível, palpável e algo saboroso. Aí você pode dizer para mim, mas eu nunca vi o amor. Eu nunca peguei no amor. E nunca comi o amor. Eu nunca comi uma alegria. Nunca peguei numa alegria. E nunca vi uma alegria. De fato, essas coisas, quando a gente passa a observar essas coisas como algo invisível e indimensional, o que seria? Ou seja, eu não posso ver e simplesmente eu não posso determinar um tamanho. Ou seja, eu apenas dou a uma simples coisa, uma simples situação como nome de alegria. Por exemplo, se eu estou alegre é porque eu estou sorrindo e eu dou o nome disso de alegria, realmente eu nunca vou tocar. Se eu estou apaixonado pela minha esposa e isso me faz ter um contato com ela, e esse amor que é invisível, se eu dou o nome disso de amor, realmente eu nunca tocarei nisso. Mas o que o Paulo está querendo dizer não tem nada a ver com essas coisas. Ele está dizendo do fruto. E o fruto, ele é comestível, palpável e saboroso. Por quê? Porque então o amor, ele tem que ser comestível, palpável e saboroso. Por que a caridade, ela tem que ser... Por que a mansidão tem que ser algo palpável, caridoso e... Por que a mansidão tem que ser algo palpável, comestível e saboroso? E assim não só os frutos do Espírito, mas o fruto da carne. Porque Paulo estava dando a seguinte explicação. Aquilo que o ser humano é, ele vai produzir. E aí ele vai produzir aquilo que ele é. Vou dar uma explicação mais óbvia. Por exemplo, a maçã. Toda maçã, ela tem uma maçanheira dentro dela. Toda uva tem uma videira dentro dela. E está na semente. Toda uva, todo fruto da uva tem uma semente. E toda essa semente, ela pode se tornar uma videira futura. É só plantar e cuidar. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, outra coisa. Da mesma forma que a fruta, ou seja, da mesma forma que a fruta, ela é uma árvore, da mesma forma a unha é também um corpo. Por exemplo, a nossa unha, ela não se mexe, a nossa unha, ela não tem dor, né? Ela não é uma célula viva, mas porém é corpo. A minha unha é um corpo, e é um corpo meu, né? Da mesma forma, ou seja, o meu fruto, o fruto da árvore, ele é um pedaço da árvore. Se eu arranco o fruto da árvore, eu estou arrancando um pedaço da árvore. Então Paulo estava dizendo que os frutos do Espírito, ele não simplesmente produz algo do Espírito, ele é o Espírito. Ou seja, Jesus nos chama para ser e não para estar. O que é ser ou estar? O que é estar em amor e o que é ser em amor? Quando eu digo estar em amor, é algo invisível, que eu nunca toco. Não o que está escrito em Gálatas 5. O que está escrito em Gálatas 5, ou seja, é para me ser aquilo que eu devo ser. Quando Paulo fala assim, olha, porque a carne, ela vai produzir frutos da carne, isso é bebidice, isso é idolatria, isso é inveja, isso é porfia, isso é peleja, dissensão. Ou seja, eu vou produzir aquilo que eu sou. Ou seja, eu vou produzir uma inveja porque eu sou invejoso. Eu vou produzir uma idolatria porque eu sou idólatra. Eu vou produzir uma peleja, ou seja, eu vou produzir uma guerra porque eu sou um guerreiro. Eu vou produzir uma dissensão, ou seja, eu vou produzir uma discussão porque eu sou uma pessoa que gosta de discutir. Ou seja, eu vou produzir aquilo que eu sou. E quando eu produzo algo que eu sou e tiro de algo de mim, na verdade eu estou tirando um fruto de mim. Ou seja, eu estou tirando o que eu sou. Ao contrário também, Paulo fala, olha, então, aquilo que produz o Espírito, vem produzir o Espírito. O amor, a mansidão, o domínio próprio, o gozo. O que Paulo está nos ensinando? Para que a cada dia, todos os dias, nós possamos ser amor, possamos ser manso, possamos ser pacífico, possamos ser benigno. Aleluia. E contra todas essas coisas não tem lei. Por quê? Porque não existe uma lei do amor, não existe uma lei da bondade, não existe uma lei da mansidão, existe nada dessas coisas. Eu simplesmente sou, e quando eu sou, ninguém me coloca em mais, ninguém me coloca em menos, eu simplesmente sou. Glória a Deus. Alguém já viu aquele negócio, Deus me ama muito ou Deus me ama pouco? Na verdade, Deus não ama muito, Deus não ama pouco, Deus ama. Por quê? Porque o amor dele é algo concreto, é algo perfeito, é algo completo.
E da mesma forma Ele nos chama a ser uma pessoa que é amor, que é uma pessoa que é mansa, uma pessoa que é benigna, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é pacífica, né? Aí eu posso fazer, aí vocês me fazem uma pergunta: pô, Murilo, então você me apresentou que eu tenho que produzir, tenho que desenvolver uma fé. Por quê? Porque se eu desenvolver uma fé em mim, eu posso receber, eu vou obedecer, eu vou ter. Tudo bem. Aí você diz para mim que eu tenho então que ter a esperança, ou seja, eu tenho que ter uma atitude de esperar. Sim, eu vou esperar porque Cristo é a esperança da glória. Ou seja, eu tenho uma atitude de esperar em Cristo uma glória. Eu vou esperar em a promessa de Deus, por quê? Porque é algo que eu espero, né? A esperança é uma atitude de esperar. Aí você fala, então, essas duas coisas fazem parte do alicerce. Da mesma forma, o amor, que é a terceira parte, que é, ou seja, eu tenho que ser. Ou seja, aí você me diz, então tá, essas coisas são bonitas teoricamente, mas como que eu vou produzir essas coisas? Como que eu vou produzir em ser um amor? Como é que eu vou ser uma pessoa que desenvolve uma fé? Como é que eu vou ser uma pessoa que espera? Aí nós vamos ler lá em Gálatas. Gálatas 5 diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Gálatas 5 fala, aí ele vem, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, ou seja, a primeira coisa que eu preciso ser é ser de Cristo, né? Ou seja, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros toda a inveja a uns dos outros. O que ele está nos ensinando? Que para que eu possa desenvolver um fruto e ser o fruto, a primeira coisa que eu preciso ser é de Cristo. Aí entra um detalhe muito grande que poucas e pouquíssimas pessoas pregam. As pessoas costumam dizer, olha, eu sou salvo não pelas obras, mas pela fé. Sou salvo pela graça. A graça ela é um favor imerecido, né? Então, por ser um favor imerecido, eu sou salvo. E por receber e ter a atitude de receber isso, eu me torno salvo, né? Independente se eu sou uma pessoa que vou para o céu ou para o inferno, toda a humanidade, todo ser que respira, ele vive segundo a graça de Deus. Ou seja, todos nós aqui pecamos e o pecado produz a morte. E se nós não morremos, é porque há uma graça que nos sustenta. Só que o que vai nos diferenciar em ser uma pessoa que vai para o céu, graças a Deus por isso, e para uma pessoa que infelizmente vai para o inferno, é o ato dela reconhecer. E reconhecer isso em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu te faço a pergunta, depois de ter dito todas essas coisas, aí as pessoas vêm e falam assim, então tá bom, então já que eu sou salvo pela graça, amém, não vou pregar mais isso. Aí começam a pregar sobre prosperidade, começam a pregar sobre bênção, começam a pregar sobre o diabo, pregar sobre Deus, mas esquece de um fator muito importante, aquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Pois a árvore que não dá o seu fruto, ela será arrancada e jogada à lenha. Aí eu pergunto, que fruto é esse? Porque em Gálatas 5 ele me deixa bem claro que não há dois caminhos. Há apenas um caminho. O caminho da carne que vai produzir fruto da carne. E um caminho do Espírito que vai produzir fruto do Espírito. Ou seja, eu tenho a conclusão que eu querendo ou não, eu vou produzir um fruto. Eu vou ser um fruto. Querendo a minha alma, querendo todo o meu espírito, querendo ou não, eu vou produzir um fruto. Aí você fala, mas então vai contra aquilo que Jesus disse, que a árvore que não produz fruto. Na verdade, quando Jesus disse a árvore que não produz fruto, ele está dizendo a árvore que não produz fruto segundo aquilo que o Pai quer colher. Na verdade, todos nós produzimos frutos constantemente, porque nós somos fruto. A árvore, o fruto é uma parte da árvore, ou seja, o fruto é uma árvore também. Ou seja, aquilo que nós produzimos segundo a nossa carne, o Pai não quer colher. E se o Pai não quer colher, ora, aquilo que você não quer colher, aquilo que você não acredita, simplesmente não é. A minha grande rixa, às vezes, que eu tenho com algumas pessoas que se dizem ateus, são essas. Por quê? Porque se eu me considero uma pessoa ateu, e o que é uma pessoa ateu? Aquela pessoa que simplesmente não acredita na existência de Deus. Não acredita, ela acha que veio do nada e vai voltar para o nada. Então, se ela é uma pessoa que realmente não acredita em Deus, se eu fosse uma pessoa que realmente não acredita em Deus,
tudo que alguém fosse falar de Deus para mim não me interessa se é bom, se é ruim, se é pouco, se é muito, porque eu não acredito. Então, da mesma forma que Deus não quer colher a inveja, da mesma forma que Deus não quer colher a idolatria, da mesma forma que Deus não quer colher a porfia, da mesma forma que Deus não quer colher esses frutos da carne, é a mesma coisa como se não existisse. Então, quando Jesus diz, a árvore que não produz frutos, ela será jogada à lenha. E a árvore que produz fruto, o Pai vai recolher e vai dar um garradão para ela. Glória a Deus, o que eu quero dizer aleluia. com todas essas coisas, irmão? Ainda mais que nós estamos aqui num lugar que está começando. O que eu quero dizer? Eu quero testemunhar que um certo tempo da minha vida, eu passei triste. Passei triste, não vou dizer desviado porque eu não acredito nessa palavra, mas eu passei triste com Deus, com a igreja e com as pessoas que congregavam na igreja. E quando eu passei essa tristeza, um belo dia eu estava sentado e eu estava lembrando. Falei, nossa, eu já orei, já profetizei, falo em línguas, já tive visões, já curei no nome de Jesus, já fiz todas essas coisas que se dizem bonitas, segundo aquilo que está escrito. Eu estava sentado olhando para o céu. Foi quando eu falei, não tem por que ficar triste. E quando essas coisas veio à minha mente, eu falei, cara, isso não vale nada. Se eu não tiver a consciência daquilo que é o amor, se estiver acima de todas essas obras. Porque ora eu posso orar, ora eu posso profetizar, ao ponto de que uma mula falou e profetizou. Se você ler lá no livro de Êxodo, acho que é Êxodo, da mula, de Balaão, você vai ver lá que a mula andava e de repente parou. Balaão começou a bater. E a mula começa a falar, irmão, se a mula fala, se a mula que não tem a capacidade de falar, a capacidade de falar a uma língua que eu não entendo, e ela começa a falar, irmão, todas as coisas é possíveis. Então eu posso profetizar, eu posso ver, eu posso falar em outras línguas, mas se de todas essas coisas eu não tiver a convicção, a plena convicção de que o amor de Deus é acima de todas as coisas e que eu tenho que produzir segundo aquilo que é o Espírito, de todas essas coisas não valem nada, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Deus aleluia. pode fazer um ateu, da mesma forma que ele fez um amor profetizar, ele pode fazer um ateu profetizar. E amanhã o ateu continuar não crendo e não sabendo aquilo que ele fez. Por quê? Porque todas as coisas são possíveis para Deus. Aí eu estava pensando, falei, Deus, eu já orei, eu já tive visão, eu já profetizei, eu já curei e tal, agora estou como se fosse uma pessoa desviada, agindo como se fosse alguém que não acreditasse mais. Aí Deus falou, de todas essas coisas não vale nada se você não entender que você tem que produzir algo segundo o Espírito de Deus. E o que o Espírito produz? Produz vida. E o que é a vida? É o amor, é a mansidão, é a benignidade, é a bondade, é o gozo, é o domínio próprio. Ou seja, contra essas coisas não tem lei, contra essas coisas não tem justificação. Você quer fazer prova de alguém se ela está em Deus ou não está em Deus, não é orando contra essa pessoa e não pedindo com que essa pessoa venha profetizar, não, porque essas coisas, até Saul, quando estava rejeitado por Deus, profetizou, segundo a Bíblia. É você olhar pelos frutos, e o fruto, gente, é aquilo que produz vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa obra está começando, eu quero dizer a vocês que todas as pessoas que entrarem aqui dizendo que são de Deus, que são de Cristo, olhem pelo fruto. É o fruto, aquilo que ela é. Se essa pessoa é amor, ela não tem como esconder amor. Se essa pessoa é boa, ela não tem como esconder a bondade dela. Por quê? Porque Jesus nos deixou bem claro que nenhuma candeia é acesa para colocar debaixo da mesa, e se ela é colocada ao mais alto dos altos, para que todos possam ver a luz dela. E ele nos deixou bem claro que aquilo que está em oculto, ou seja, aquilo que é escondido, ele vai ser revelado. Ele não vai ser revelado lá no dia do juízo, ele será revelado aqui, porque aquele homem que planta, ele vai colher. Glória a Deus. Então, entenda de uma coisa, que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então pare de dizer no seu consciente, dizendo, olha, Senhor, por mais que a minha esposa não veja, tem um amor dentro de mim. Por mais que a minha esposa não veja, tem uma bondade dentro de mim. Irmãos, isso aí para mim é pura mentira.
Por quê? Porque aquilo que eu sou, ele é produzido constantemente. Se você é amor, você vai produzir amor. Se você é bondade, você vai produzir aquilo que é bom. Se você é benigno, você vai produzir aquilo que é benigno. E assim todas essas coisas. Não adianta vestir uma gravata, um terno, andar com a Bíblia debaixo do braço, se você não produzir essas coisas. Porque de fato essas coisas não têm lei. Elas são vistas constantemente, dia após dia. Glória a Deus. Amém? Amém. E para encerrar, porque antes de fazer uma oração, eu quero que vocês possam ver depois na casa de vocês aquilo que Jesus falou em Apocalipse. Que fazendo provas dos profetas, eles não faziam prova por causa das orações. Lê profundamente, ele fazia prova segundo o Espírito. E a pior de todas as coisas foi a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque não era fria e nem quente, ela simplesmente era morna. Ou seja, ela não dava atenção segundo os frutos que as pessoas produziam. Ela dava atenção naquilo que é aparente. Ou seja, ela dava atenção em alguém que orava, mas não sabia se essa pessoa orava com todo o coração. Ela dava atenção naqueles que diziam que você vai ser abençoado, mas não dava atenção naquilo que estava no coração dessas pessoas. E é por isso que ela se tornou uma igreja morna, porque ela só olhou o que era aparente. E eu trouxe essa palavra porque geralmente nas igrejas aí, principalmente nas pentecostais, hoje sexta-feira seria um culto de libertação. E não tem nada melhor do que ser liberto segundo a palavra. Não é através de oração, não é através de profecia que eu me torno liberto. Jesus nos deixou bem claro que conhecendo a verdade nos libertará. Aleluia. Então você quer ser liberto, irmão? Ore, mas ore muito. Mas saiba de uma coisa, que se você não souber a verdade, você nunca vai ser liberto. E onde é que está a verdade? Eu acredito que a verdade é a palavra de Deus. E eu não acredito que a verdade ela é a palavra de Deus porque simplesmente eu acredito. Porque se fosse pelo simples fato de eu acreditar que ela é a verdade, haveria mais de uma verdade. Por quê? Porque o budista acredita que o livro que ele lê é verdade. O Islã acredita que o Corão é verdade. Ele diz que acredita na verdade porque é o Corão que ele lê é verdade. Mas na verdade eu acredito na palavra de Deus porque existe um Espírito que testifica. Esse é o grande diferencial. Não é simplesmente dizer que eu acredito, mas é ter um Espírito que testifica. Amém? Amém. Quero orar por vocês.